Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos uma questão de reflexão total. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Uma fonte de luz situada a meio metro abaixo do nível da água, um meio que tem índice de refração igual a 4/3, determina a superfície de um disco brilhante que tem raio aproximadamente igual a as alternativas, e embaixo aqui tem uma aproximação para a raiz de 7. Bom, um exercício com enunciado extremamente enxuto, né? Uma historinha bem simples. Uma fonte de luz ali meio metro de profundidade e ela está determinando na superfície da água um disco de luz. O raio desse disco é a pergunta do exercício. Bom, para a gente começar a resolução, primeiro a gente tem que entender por que diabos um disco de luz vai ser determinado na superfície da água. Vamos lá? Olha só, eu montei essa animação aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse problema. Ar na parte de cima, água na parte de baixo, e ali a gente tem a nossa fonte de luz, a meio metro de profundidade. Primeira coisa aqui é perceber que o ar, que tem índice de refração igual ao do vácuo, vale 1, é o meio menos refringente dos dois. A água tem índice de refração 4/3, vai dar 1,3, a água é mais refringente que o ar. Então o meio menos refringente e o meio mais refringente sinalizados aqui na tela. Eu vou começar desenhando alguns raios de luz e ver o que vai sair da água e chegar nos olhos de um observador que está do lado de fora. O primeiro raio de luz que eu vou desenhar, saindo da minha fonte de luz, é esse aqui. Um raio de luz que incide perpendicular à fronteira de separação entre a água e o ar. Lembra dos casos de refração? Do menos para o mais aproximais, do mais para o menos afastemos, e quando vem perpendicular, refrata, mas não tem desvio na trajetória. O raio de luz refratado vai sair desse jeito. Vou desenhar agora com você um outro raio de luz, só que um pouquinho inclinado. Eu vou marcar a minha reta normal, perpendicular à superfície, passando pelo ponto de incidência, e esse tracejado amarelo ele indica a trajetória original do raio de luz incidente. Só que como temos uma refração do mais refringente para o menos refringente, do mais para o menos afastemos. A trajetória vai ser desviada se afastando da reta normal. Bom, esse raio de luz ele sai e consegue atingir os olhos de uma pessoa do lado de fora. Nessa figura, repara comigo no ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse ângulo pititiquinho que está aí marcado para você. A gente vai continuar a nossa análise. E agora eu vou desenhar mais um raio de luz. Só que eu vou desenhar um raio de luz mais inclinado ainda. Quando eu traço a reta normal, percebe que o ângulo de incidência aumentou em relação ao raio anterior? Bom, estamos ali com a trajetória original, do mais refringente para o menos refringente afasta da normal, então o raio de luz refratado ele vai sair desse jeito. Ele afasta um pouquinho mais que o raio anterior. Mas ainda assim, uma pessoa do lado de fora consegue enxergar esse raio de luz e perceber a existência de uma lâmpada debaixo da água. Vamos seguir a nossa análise? Eu vou pegar agora um raio de luz mais inclinado ainda. E quando eu traço a reta normal, olha o tamanho do ângulo de incidência. Cada vez mais na nossa historinha, o ângulo de incidência vai aumentando. Nós temos a trajetória original e do mais para o menos afastemos. Só que dessa vez, o raio de luz afastou tanto, mas afastou tanto da normal, que olha como ele saiu. Ele saiu rasante com a superfície. Para que uma pessoa consiga enxergar esse raio de luz, essa pessoa vai ter que mergulhar na água e colocar os olhos no nível de separação entre a água e o ar. A pessoa vai estar com o olho dela nessa posição. Então, os raios anteriores, uma pessoa do lado de fora conseguia enxergar. Este raio de luz aqui, ele define ali um extremo, uma fronteira. A partir daqui, a luz não escapa mais para o lado de fora. Então, uma pessoa do lado de fora não consegue mais perceber ali luz saindo. Vamos seguir a nossa análise? Eu vou pegar agora um raio de luz ainda mais inclinado. Eu traço a minha reta normal e olha o tamanho do ângulo de incidência. Agora, como eu tenho um baita de um ângulo, o meu raio refratado vai afastar tanto, mas vai afastar tanto da reta normal, que ele nem sai rasante mais. Ele volta para o meio de origem. O fenômeno de reflexão total vai acontecer. Eu tenho luz indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, e esse ângulo de incidência ele é muito grande. Ele é maior que o ângulo limite.
por isso que o raio de luz volta para dentro da água. Se a gente fizer um resumo da nossa história, a gente vai perceber que tem raios de luz que sofrem refração e conseguem passar para o lado de fora. Tem um raio de luz específico que marca ali uma fronteira, um limite, porque o raio refratado sai rasante com a superfície. E os outros raios de luz, que têm ângulos de incidência maior do que esse daí, vão ficar presos dentro da água. Eles vão bater e vão voltar para dentro da água. Então, quando a gente pensa no observador, se coloca no lugar da pessoa do lado de fora, o que a pessoa vai conseguir enxergar é um tanto de luz saindo. Tem um tanto que ela não vai conseguir ver sair, porque vai ficar presa dentro da água por conta da reflexão total. Se a gente pega esse desenho e gira em torno desse raio de luz central, o que a gente vai obter, gerado por essa fonte de luz, é um cone de luz. E a pessoa do lado de fora enxerga a base desse cone, enxerga um disco de luz, um disco iluminado, que é o protagonista do nosso exercício. É o raio dele que a gente precisa determinar. Vamos ver quais são os ingredientes que a gente tem no nosso problema para encontrar o raio do disco? Bom, o exercício disse a profundidade da lâmpada, da fonte de luz, 0,5 metro. O raio do disco é o que a gente quer encontrar. Se a gente olhar com muito carinho a figura, você consegue reparar que tem um triângulo retângulo aparecendo para você, onde um cateto é a profundidade, o outro cateto é o raio, e a hipotenusa é o raio de luz incidente. E não é qualquer raio de luz incidente, porque se eu traço ali a minha reta normal, para que o raio de luz refratado saia rasante com a superfície, o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo limite definido pelo dióptro, formado pela água e pelo ar. Essa é a definição de ângulo limite. É o ângulo que você coloca para a incidência e faz a refração acontecer rasante, tangente à superfície de separação dos meios. Vai ser a partir desse desenho que a gente vai resolver a questão. Dá uma olhada comigo aqui na tela. Esse desenho que aparece aqui foi o desenho que a gente obteve a partir da nossa análise do problema. O triângulo retângulo, ele está aqui, ó. Um triângulo retângulo formado pela profundidade da fonte de luz ali no nosso tanque com água, 0,5 metro, tá aqui o valor de H. O raio do disco luminoso que vai ser criado na superfície da água. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é esse raio de luz incidente que refrata rasante com a superfície. Para isso acontecer, o ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a reta normal tem que ser o ângulo limite. Ok? Bom, esse ângulo limite que está aí, a gente pode transportar para dentro do triângulo retângulo. Sabe como? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é L, esse ângulo também é L. São ângulos alternos internos. Então a gente já pode trazer para cá o nosso ângulo L. E agora a gente vai focar naquele triângulo retângulo que apareceu ali. Nós temos como um cateto a medida do disco luminoso que vai ser gerado na superfície da água. O outro cateto é a profundidade da fonte de luz, o nosso H, e fechando o nosso triângulo, o raio de luz incidente. Ele é a hipotenusa que está aqui. Nesse triângulo retângulo, vamos marcar as informações? O ângulo reto está ali. Esse ângulo é o ângulo limite. O raio do disco é o que a gente quer encontrar. E o H, a profundidade, é uma medida que a gente tem. Concorda comigo que, se por uma conspiração do universo, um sonho revelador, a gente tivesse o valor da tangente de L, o exercício estava resolvido? Por quê? Porque se eu escrever que tangente de L é cateto oposto, R, por cateto adjacente, no caso aqui o cateto adjacente é H, eu posso passar o H para o outro lado multiplicando e escrever que o raio do disco vai ser H vezes tangente de L. E essa profundidade H a gente já tem. Se a gente tivesse a tangente de L, o exercício estava resolvido. Nem sempre a gente tem tudo o que a gente quer na nossa vida. Terapia está aí para isso. Bom, eu não tenho a tangente de L, mas eu consigo encontrar o seno do ângulo L, usando física. Lembra da definição do seno do ângulo limite, lá do fenômeno de reflexão total? O seno do ângulo limite é o índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração do meio mais refringente.
No nosso problema, a gente sabe que o meio menos refringente é o ar, que tem índice de refração igual a 1. É o mesmo do vácuo, aquela cultura que a gente traz para o exercício. E o da água é o índice de refração maior, é o que tem ali o meio mais refringente. Essa conta aqui ela vai ser, o índice de refração da água foi dado? Foi, vale 4/3. E o do ar a gente traz de cultura, vai ficar 1 dividido por 4/3. Fração dividida por fração, a gente mantém o denominador, perdão, a gente mantém o numerador e inverte o denominador. Passa multiplicando ao contrário. Então a gente acabou de determinar que o seno de L vale 3/4. Grande porcaria. Eu queria a tangente, eu não queria o seno. Mas se a gente tem o seno, a gente consegue encontrar a tangente. Lógico, você pode se aventurar pelo mundo da trigonometria aqui, as funções trigonométricas. Mas eu vou te propor um outro caminho. O outro caminho que eu vou propor para você é esse aqui. A gente vai usar um negócio chamado regra do triângulo, para a partir do seno encontrar a tangente do ângulo L. De que jeito? Eu vou desenhar aqui um singelo triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, um dos ângulos que não é o ângulo de 90, eu vou falar que mede L. A gente não sabe que o seno de L vale 3/4? Seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, eu posso pensar que nesse triângulo que eu desenhei aqui, o cateto oposto ao L mede 3 e a hipotenusa mede 4. Se a gente souber essa medida desse lado, a tangente de L é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A gente consegue encontrar a tangente de L. Será que a gente consegue determinar a medida desse lado? Consegue. Aí, se é o triângulo 3, 4, 5, para aí. Vai parando, vai repreendendo. O triângulo 3, 4, 5 é quando os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Esse aqui não é o triângulo 3, 4, 5. Quer ver por quê? Mete um Pitágoras aqui. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. X quadrado mais 9 é igual a 16. O 9 vai para o outro lado subtraindo. 16 menos 9 dá 7. O nosso x vale raiz quadrada de 7. Não tem nada a ver com o triângulo 3, 4, 5. Eu achei o x. X vale raiz de 7. E agora que a gente encontrou o valor de x, olhando para aquele triângulo, eu consigo escrever quem é a tangente do ângulo L. É o cateto oposto a L3 sobre o cateto adjacente que mede raiz de 7. Então isso aqui vai ficar 3 sobre raiz de 7. Aí você tem que racionalizar. Calma, a gente não terminou o exercício. Vai que dá para melhorar alguma coisa. Para encontrar o valor do raio, a gente não estava só dependendo da tangente de L? Então vem, vamos fazer a devida substituição. O raio do disco vai ser igual a H, que vale meio, vezes a tangente de L, 3 sobre raiz de 7. Bom, o nosso R vai ser igual a 1,5 sobre raiz de 7. Na matemática, como falam pra gente que não pode ter raiz embaixo, a gente vai vir aqui e racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo. A gente vai ficar com R igual a 1,5 raiz de 7. E embaixo, raiz de 7 ao quadrado é o próprio 7, né? Agora, a gente vai se empoderar daquele valor que foi dado para a gente no enunciado. Raiz de 7 é aproximadamente 2,65. E já não bastasse todas essas contas e todo esse raciocínio, ainda vai ter um cálculo aqui maldito para a gente fazer. 1,5 vezes 2,65 dividido por 7. Essa é a conta que a gente precisa fazer. Será que não dá para melhorar um pouquinho essa conta? Vem cá, se fosse 1,4 dividido por 7, não ia dar 1,4 dividido por 7, 0,2? Ia ficar 0,2 vezes 2,65. 2,65 vezes 2 vai dar 5,3. 0,2 vezes 2,65 vai dar 0,53. Então essa conta vai dar aproximadamente um raio de 0,53 metros.
Depois de tudo isso, você torce. Cruze os dedos para ter essa alternativa. Tem um raio perto de 0,53? Tem. A letra C. Se a gente usasse as contas tudo bonitinho, 0,57 é o valor perto de 0,53 e é a letra C. Finalmente, a nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!